Durante o dia, essa cidade do interior do Brasil não chama a atenção de ninguém. Casas simples, ruas estreitas, comércio pequeno e uma rotina previsível. É o tipo de lugar onde todos se conhecem pelo nome e onde o tempo, ironicamente, parece passar devagar. Crianças voltam da escola no mesmo horário, vizinhos conversam nas calçadas e o som mais alto da noite costuma ser o de um rádio ligado ao fundo de alguma casa. Mas foi justamente essa normalidade que tornou tudo mais assustador quando o primeiro sinal apareceu. Um morador antigo, conhecido por nunca acreditar em histórias estranhas, contou que naquela noite voltou para casa cansado, após um dia comum de trabalho. Ao entrar na sala, olhou automaticamente para o relógio pendurado na parede. 10 horas da noite. Tudo normal. Ele seguiu a rotina de sempre. Tomou banho, jantou e sentou no sofá. O silêncio começou a incomodar. Não havia barulho de carros, nem de insetos, nem mesmo o vento batendo nas árvores. Quando percebeu, já fazia tempo demais que o ambiente permanecia daquele jeito. Ele olhou novamente para o relógio. Os ponteiros não tinham se movido. Achando que o relógio estivesse com defeito, ele foi até a cozinha e conferiu o relógio digital sobre a geladeira. O visor marcava exatamente o mesmo horário. Um desconforto começou a surgir. Ele pegou o celular para confirmar a hora, mas o aparelho estava travado, sem sinal e com a tela congelada. Nenhuma mensagem chegava. Nenhuma ligação completava. Ele decidiu esperar alguns minutos, observando em silêncio. Mas nada mudava. O tempo parecia suspenso, como se aquele momento estivesse preso em um ponto que não avançava. A sensação não era de medo imediato, mas de algo profundamente errado, como se a realidade tivesse perdido o ritmo natural. Quando finalmente pegou no sono, já sem entender o que estava acontecendo, acordou na manhã seguinte com tudo aparentemente normal. O relógio funcionava, o celular recebia mensagens atrasadas e o barulho da cidade havia voltado. Ele tentou convencer a si mesmo de que tudo não passava de cansaço. Mas, naquela noite, o mesmo fenômeno aconteceu novamente. E na noite seguinte também. Com o passar das semanas, outros moradores começaram a notar coisas parecidas. Um comerciante relatou que fechou a loja por volta das 10 da noite e percebeu que o relógio do caixa havia parado. Ele deixou o rádio ligado e foi para casa. Na manhã seguinte, ao abrir a loja, o rádio ainda tocava a mesma estação, mas o relógio marcava exatamente o mesmo horário da noite anterior. Uma senhora que morava sozinha contou que todas as noites sentia a casa parar. Não era apenas o silêncio, mas a sensação de que o ambiente ficava pesado. Ela disse que, durante esse período, não sentia fome, sono ou qualquer noção de passagem do tempo. Era como se o corpo também entrasse em suspensão. Outros moradores relataram falhas em aparelhos eletrônicos. Celulares perdiam sinal ao mesmo tempo, televisões desligavam sozinhas e relógios analógicos simplesmente travavam. Alguns tentaram trocar baterias, outros compraram relógios novos, mas nada funcionava. O fenômeno sempre voltava, no mesmo horário. O mais perturbador era o que acontecia do lado de fora. Quem espiava pela janela dizia que a cidade parecia vazia. As luzes dos postes ficavam mais fracas, as sombras mais longas e não se via ninguém nas ruas. Nem mesmo animais. Nenhum cachorro latia. Nenhum inseto fazia barulho. Alguns moradores começaram a sentir que não estavam sozinhos naquele silêncio. Não era uma presença visível, mas uma sensação constante de observação, como se algo percorresse a cidade enquanto o tempo estava parado. Um medo silencioso se espalhou, e as pessoas passaram a se recolher cada vez mais cedo, evitando qualquer risco. O relato mais assustador veio de uma mulher que decidiu ignorar os avisos não ditos da cidade. Ela precisava buscar um objeto esquecido na casa de uma vizinha e achou que não havia perigo algum. Assim que saiu de casa, percebeu que o ar estava diferente. Pesado, difícil de respirar. As luzes dos postes pareciam fracas demais para iluminar a rua. Seus passos não faziam som algum. À medida que caminhava, a sensação de estar fora do ritmo do mundo aumentava. Era como se seus movimentos estivessem atrasados,
como se o corpo não acompanhasse a realidade ao redor. Ela olhou para as casas e não viu sinais de vida. Nenhuma luz acesa, nenhuma voz, nenhuma televisão ligada. Em certo momento, sentiu uma tontura forte e a impressão de que, se continuasse ali, algo pior poderia acontecer. Assustada, decidiu voltar. Ao entrar em casa e fechar a porta, tudo mudou de uma vez. O barulho da rua voltou, o ar ficou leve e o relógio da parede começou a se mover novamente. O celular, que não funcionava, começou a receber mensagens acumuladas. O tempo havia retomado seu curso. Depois desse episódio, ninguém mais saiu de casa à noite. O medo se tornou regra. Até hoje, não existe explicação oficial para o que acontece nessa cidade. Não há registros, investigações ou estudos conclusivos. Apenas relatos semelhantes, passados de boca em boca. Os moradores seguem vivendo normalmente durante o dia, mas todas as noites repetem o mesmo ritual: portas fechadas, janelas trancadas e ninguém do lado de fora quando o horário se aproxima. Se você chegou até aqui, é porque histórias como essa chamam sua atenção. Se quiser continuar ouvindo relatos reais, misteriosos e perturbadores como esse, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter essas histórias vivas e a trazer novos relatos que dificilmente você ouviria em outro lugar. Porque, segundo os moradores, quando o tempo para naquele lugar, ninguém sabe o que pode acontecer com quem fica preso fora da própria casa. E a pergunta final permanece: se o tempo realmente parar, você teria coragem de esperar para ver o que acontece depois?